Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Entre Elas. E hoje a gente conversa sobre saúde da mulher. Mas, homens, isso também diz respeito a vocês, tá bom? Então, fique ligado aqui com a gente. Aproveita e dá seu likezinho, seu gostei, compartilha, comenta no canal. A gente tem muito orgulho, né? De ter feito do Entre Elas, juntamente com você, o podcast de maior audiência do sul do estado. Isso é muito importante. E a gente agradece a sua presença e participação. Vamos falar sobre saúde pélvica? Olha que termo bacana, não é, Marilene? É muito bacana mesmo, Regina. E eu acho que esse programa vai ser excelente. Para isso, a gente recebe aqui a fisioterapeuta, doutora Sabrina Vargas, que vai conversar com você. Doutora, o que é saúde pélvica? Vamos começar? Quando a gente fala de saúde pélvica, a gente está falando na saúde do assoalho pélvico como um todo, né? A mulher, ela tem um assoalho pélvico, um músculo do assoalho pélvico, onde às vezes ela não dá importância, né? Porque não foi ensinado a ela cuidar dessa parte íntima, né? Então é muito importante o cuidado com a parte íntima. O assoalho pélvico, ele pega que órgãos? Que parte do corpo? Então, quando a gente fala assoalho pélvico, a gente está falando de assoalho é como se fosse um piso, né? Então, entre as nossas pernas, né, abaixo ali da pelve, tem músculos que sustentam as nossas vísceras, né? Útero, bexiga, uretra, ovário. Então, esse músculo ele tem que estar forte para poder sustentar essas vísceras. Por isso que pessoas depois de uma certa idade têm incontinência urinária? Isso. A mulher, hoje cada vez mais mulheres mais jovens estão tendo, né? Porque são vários fatores que levam a essa incontinência. Mas quando a mulher vai envelhecendo, vai perdendo um pouco dessa massa muscular, né? Do suporte visceral. Então a mulher vai tendo um declínio de hormônio, principalmente o estrogênio, que também ajuda, auxilia na lubrificação uretral para essa continência, né? Então, quanto mais fraca a musculatura, mais a probabilidade de desenvolver uma incontinência urinária de esforço. Doutora, você pode começar esse tratamento em qualquer idade? Qualquer idade. E que tratamento é esse? Então, o tratamento da fisioterapia, hoje eu até postei nas minhas redes sociais, repostei, né? Qual é o seu endereço das redes sociais? É Sabrina Vargas Físio. Tá. Do Instagram. Então, hoje eu repostei um post falando da importância da prevenção, né, que é o tratamento através de exercícios. A gente fala exercícios de Kegel, que é o exercício para assoalho pélvico, para a saúde até da gestante. Hoje eu fiz esse post, né? Repostei esse post, falando da importância da prevenção, de contrair, de fazer os exercícios previamente, né? Para que mais tarde ou após a gestação a mulher não desenvolva uma incontinência urinária. E isso é válido para qualquer idade, né? Eu falo que todas as mulheres elas deveriam saber utilizar o assoalho pélvico, né? Fortalecendo esse assoalho, e não somente os outros músculos, né? Do nosso corpo que a gente treina na academia. Agora, o assoalho pélvico a gente acaba que não treina. Sabrina, vamos falar um pouquinho de preconceito contra a mulher. A mulher, ela foi criada, principalmente as mulheres da minha geração, a ignorar a própria sexualidade, ignorar essa parte, assoalho pélvico. A gente nunca tinha ouvido nem falar nada disso. A gente não sabia de nada. A gente casava, a gente não sabia de nada. Então, é muito interessante surgir com uma modalidade dessa dentro da fisioterapia que a gente não tinha nem conhecimento. Isso aí não é novidade para muita gente? Sim, é novidade e muitas mulheres, elas têm um tabu, como você mesmo disse, né? Elas têm vergonha de dizer que perde urina, vergonha de dizer que sente dor na relação sexual, né? Vergonha de se despir para uma avaliação, para um tratamento, né? Então, assim, isso existe sim. E hoje as meninas mais jovens, elas têm uma cabeça diferente, né? Eu acredito que elas vão envelhecer de forma diferente, né? Bem diferente do que era. Tomara. É porque
a gente passou a adolescência, a juventude e até a idade adulta sem acesso à internet. A Sim. internet é algo muito recente. Quando eu penso que eu sentei no computador aos 39 anos, ia fazer 40, eu penso assim, meu Deus, eu passei quase que a minha vida inteira sem saber o que era internet. Então, hoje a informação, ela circula muito rápida. Você tem exatamente. acesso à informação. Você não Não tinha. tinha mesmo, não. Isso, Não tinha entendeu? nada. Agora, além da perda de urina, esse assoalho pélvico, ele pode também comprometer a perda de fezes? Sim, é o que a gente chama de incontinência anal, que é a perda de fezes e flatos, né? Então, a fisioterapia, ela também ajuda nesse fortalecimento, porque, na verdade, é o mesmo grupo muscular. E, além dessa incontinência anal, tem também as disfunções sexuais, né? Que a gente chama de vaginismo, dispareunia, que é o quê? Uma dor na relação sexual, a dispareunia. O vaginismo, que é uma contração reflexa da musculatura na tentativa de qualquer penetração, até de um exame ginecológico, né? Uma introdução de um dedo, né? E do próprio órgão do parceiro também. Então, a gente consegue fazer um trabalho nessa musculatura, né? Nós temos diversos recursos, não só os exercícios, para poder dar uma relaxada e melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Esse exercício ajuda também a mulher que não atinge o orgasmo? Sim, também, que é a anorgasmia, né, ou a baixa de orgasmo, né, que tem mulheres que não sentem, mas porque não sabem o que é o orgasmo também, né, e aí na consulta a gente tem que explicar o que é para saber se realmente ela nunca sentiu, porque às vezes ela fala, nunca cheguei, mas o que é o orgasmo? Eu pergunto, às vezes algumas não sabem responder. Né? E aí, às vezes, não é que não chegou, é que não sabe o que é. Mas a fisioterapia ajuda também, os exercícios são bem importantes. Esse tratamento é longo? Depende. Depende muito. Por quê? A fisioterapia, assim como qualquer área, não só a da saúde da mulher, mas o paciente ele tem que se comprometer. Né? Então, essa mulher ou homem também que eu atendo, criança, se não se comprometer com o tratamento, não vai ter resultado, porque eu falo que eu estou ali para ajudar, ensinar e monitorar. Agora, ficar 1 hora comigo 2 vezes por semana é diferente de 7 dias, 24 horas por dia. Então, tem que encontrar uma forma também de realizar o exercício em casa. E aí, quanto mais ela se compromete em fazer esses exercícios em casa, ela melhora mais rápido. Qual a idade ideal para começar esse tratamento? A partir do momento que você quiser. Eu falo que a criança só procura em casos específicos, mas já atingiu maioridade, quer iniciar a prevenção? Pode iniciar, sem problema. Se for menor, acompanhado dos pais. Qual a idade normal dos pacientes seu? Uma média? E entre 18, 20 a 75, 80 anos. Depende. Eu atendo várias idades. E criança também, né? Onde que você atende? No edifício Arpoador, na sala 503, bairro Gilberto Machado. Telefone, você sabe o telefone? 28 98801 9282. Aqui, ó. Especialmente para você, tá bom? Bem, doutora, você atende homens? Atendo. Os homens têm esse problema? Tem. Ele desenvolve assim é diferente da mulher, porque a mulher, quais são os fatores de risco, né, da mulher? Sobrepeso, número de gestações, o parto via vaginal, mulher que às vezes é tabagista a longa data, a mulher que bebe com uma frequência maior, né, porque o álcool irrita a bexiga, comportamentos, né, inadequados de idas ao banheiro, né, toda hora vai no banheiro porque vai sair, acha que vai fazer xixi, ou então mulheres que prendem muito. O homem geralmente procura fisioterapia, por quê? Por conta de uma cirurgia de próstata, que é a prostatectomia radical. E aí o homem pode ficar, além da função erétil ficar comprometida, também a função urinária. E homens que têm algum distúrbio neurológico, né, pode afetar também. Geralmente os fatores que afetam a mulher, né, que eu descrevi aqui agora,
não são os mesmos que afetam os Afeta o homens. homem. É, exatamente, Entendi. bem diferente. Então, mulheres que têm parto natural têm mais tendência a ter perda de urina, no caso? Isso, na literatura isso é muito discutido, né? Porque assim, tem Sim. mulheres que já tiveram parto vaginal, mas não têm incontinência. E tem mulheres que tiveram cesariana, mas números 1, 2, 3, e tem incontinência. Então isso vai depender muito de como foi esse parto, né? Se teve o que a gente chama de episiotomia, né? Que é o corte da musculatura em nível mais superficial ou profundo, né? Depende de várias coisas, do tamanho do feto, da saída, né? Do canal vaginal. Bem, doutora, então perda de urina não é normal. Não. E perda de urina Porque é muitas pingo mulheres também. acreditam que passou da menopausa, todas as mulheres têm perda de urina. Então, isso não é verdade. Não. A maioria tem. Uma população maior das mulheres tem, mas não são todas que vão ter. E às vezes eu pergunto assim: você perde urina? A pessoa fala: não. De vez em quando, algumas gotinhas, mas eu não perco. Eu falo, então você perde, porque se perde alguma gotinha, você perde. Só que as mulheres mais velhas acham que é normal. Ah, é porque é normal. Quando a gente fica velha, a gente perder xixi, mas não é normal. Não é normal. Que coisa boa ouvir isso. E que coisa boa que existe tratamento. Existe. E hoje em dia a tecnologia tem avançado muito também, né? Então, não só exercícios, até a radiofrequência intracavitária para melhorar o aporte de colágeno, a gente também faz. Tem a LED terapia, tem correntes, né? Através de máquinas que geram correntes excitatórias. Enfim, tem várias coisas. Exercitadores para o assoalho pélvico, várias coisas. Olha que coisa. E infelizmente nós vamos ter que terminar. Ai, estava tão bom. Tava bom demais. Doutora, o que fazer de forma preventiva para evitar esses males? Tem algo a se fazer? Tem. Além da fisioterapia? Então, a prevenção é se manter no peso. A gestação, a mulher vai gestar mesmo, não tem como, né? Mas evitar o fumo, evitar o álcool. Água tem que beber, né? Que as pessoas acham que beber água vai aumentar a perda urinária, mas isso não é verdade, né? Porque quem segura é o músculo lá embaixo, então a ingesta hídrica tem que acontecer. E aí a gente pede para evitar alguns alimentos ácidos, cafeína, porque isso tudo irrita um pouco a bexiga. E fazer xixi quando tiver vontade. Não prender muito o xixi, né? Segurar muito o xixi. Bem, você já não precisa mais sofrer com esse problema. Tem cura. Você pode procurar um tratamento. Não é isso, Marilene? O programa, eu acho que dá muita esperança a muitas mulheres. Sim. As mulheres. E é muito importante que seja divulgado. Eu falo que pena que isso não tem no SUS, né? Infelizmente, é um tratamento que o SUS não oferece, mas é particular ou convênio. Bom, gostou? A gente adorou. Já está na hora do seu likezinho. Doutora Sabrina Vargas, por favor, faça suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer aqui o convite de estar aqui falando, né, sobre a saúde da mulher, que é um tema que eu gosto demais. E falar que a mulher, ela precisa se cuidar. A mulher, ela precisa acreditar nela, né? E não é só beleza através de face, corpo, tem que cuidar do assoalho pélvico, que hoje cada vez mais essas mulheres estão prolongando a sua vida sexual, tá? Então acredite mais em vocês. Obrigada, doutora. Que bom. Vamos lá, gente? Até o próximo Entre Elas, né? A gente conta com a sua presença. Tchau.